Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Nunes Volpatti, Advocacia e Consultoria. E hoje eu estou aqui com a doutora Giovanna Gersel para falar sobre um tema que tem dado o que falar, que é o filme do Coringa. Nós vamos analisar os aspectos que envolvem a política criminal, que envolvem a problematização, por exemplo, o descaso do Estado em relação a doentes que têm problemas psicológicos, e também tratar de outros aspectos que se referem a direito e direito criminal. A doutora Giovanna Gersel teve essa semana uma grande vitória, fez um artigo para o site internacional LexLatin e realmente foi o mais lido no Brasil sobre o tema, sobre análise criminal e análise que se trata do Coringa, do filme do Coringa. Doutora Giovanna, Oi. o que você tem a nos dizer sobre o filme do Coringa, sobre os aspectos que envolvem essa questão das doenças psicológicas, o Estado não fornecer, e essa negligência do Estado não fornecer medicamentos, que foi tratado como uma das consequências para o Coringa ter aquele surto e desenvolver um vilão, uma pessoa ruim, que comete crimes e tudo mais. Como você vê essa questão do filme e quais são os aspectos dele para o direito criminal? Então, eu achei o filme muito bem elaborado, o roteiro dele é muito bem feito nessa questão de falar sobre doenças mentais, porque normalmente a gente já vê o Coringa como um vilão, como uma pessoa que é simplesmente má, e esse filme ele trata dessa evolução de quem é o Coringa, por que ele chegou nesse ponto. Esse filme ele é inspirado nos quadrinhos da Piada Mortal, que tem essa premissa justamente do Coringa, que é de que qualquer pessoa pode se tornar o Coringa, só precisa ter um dia muito ruim. E é mais ou menos isso que o filme vai tratando, que é uma pessoa que tem uma doença mental, que ela é extremamente negligenciada e abusada pela sociedade em que ela vive, e que além disso ela tem um estado que não fornece os medicamentos, não fornece o tratamento adequado, e aí essa pessoa acaba desenvolvendo, digamos, uma mania, uma psicopatia e acaba se tornando um assassino, que é o Coringa. Eu acho que ele até representa, digamos, um mal-estar da sociedade no geral, né? Dessa negligência que o Estado faz com a população, e ele é muito mais do que só um vilão, né? Ele representa tudo isso, toda essa negligência. Quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu pensei é: e o que a gente faz com uma pessoa que nem o Coringa? Qual que é a solução para uma pessoa que tem um problema mental muito grave, nesse caso, vamos dizer, uma espécie de psicopatia misturado com esquizofrenia? Eu não sei muito bem, eu não sou psicóloga. Isso. Mas o que isso poderia fazer para o nosso sistema prisional ser efetivo em relação a essas pessoas? E aí foi esse questionamento que me inspirou a fazer o artigo. Porque o nosso sistema penal, hoje em dia, existe a excludente de punibilidade, que é para os inimputáveis. O que é uma pessoa inimputável? É uma pessoa que ela é considerada, digamos, insana mental, e ela não tem nem ideia do que ela está fazendo, ela não tem noção da realidade e ela também não tem controle sobre os próprios atos dela. Então, digamos que uma pessoa tem um surto e ela alucina e na cabeça dela ela está enfrentando um demônio, ela mata um demônio e de repente quando ela volta para si, ela vê que ela matou um amigo dela. Isso seria uma pessoa que deveria ser considerada inimputável, porque ela não tinha a menor consciência do que ela estava fazendo. Esse tipo de condenado, assim, o inimputável, ele não é condenado, porque é uma extinção de punibilidade, então ele não responde como se ele tivesse ciência, ele não vai preso. No máximo que pode acontecer é ele ir para um tratamento psiquiátrico, e aí o problema do tratamento psiquiátrico é que ele não tem um prazo. O prazo termina quando o psiquiatra entende que aquela pessoa está apta a conviver de novo na sociedade. E se o psiquiatra entender que ela não está apta a conviver, ela vai continuar naquele tratamento por período indefinido. O que é um pouco contra a nossa Constituição, que é contra essa pena perpétua, né? A gente só tem essa questão de você ficar preso por 30 anos, independentemente de qual crime que você cometa. Então, acho que uma coisa que é importante diferenciar nesse caso é que, por exemplo, no caso do Coringa especificamente, se o Coringa fosse brasileiro, digamos assim, nesse caso específico, o Coringa ele
ele teria essa inimputabilidade nesse sentido? Ou ele realmente seria uma pessoa que tem consciência dos atos dela? Porque uma coisa é a pessoa cometer os atos com sadismo, com uma vontade de matar e ter consciência que está matando. E aí o Estado realmente vai punir conforme a lei criminal e o caso específico. Só que quando ela não tem consciência, que muitas vezes parece que o filme tem um pouco disso, isso nesse caso ele iria para um hospício. Um hospício assim, né? No termo mais vulgar, mas seria num centro de tratamento psicológico. E nesse centro de tratamento psicológico ele poderia ficar preso ali num tratamento para sempre. Sim. No caso do Coringa, ele realmente... Qual que é a circunstância dele, se ele fosse brasileiro, digamos assim? Bem, primeiro que depende do laudo médico psiquiátrico que ele fosse receber. Porque assim, nem toda pessoa que é doente mental vai ser inimputável. Você tem que provar que você não tinha consciência, que você não tinha controle no ato. Então a pessoa de vez em quando ter surtos não significa que ela vai ser inimputável. Ela teria que estar tendo um surto no momento que ela cometesse aquele crime, certo? Por exemplo, se o Coringa ele fosse diagnosticado com uma pessoa que tem uma doença que faz com que ele não... Ao tempo inteiro ele está alucinando, ele não tem mínimo controle, sim, ele seria considerado inimputável. Agora, se ele fosse visto apenas como uma pessoa muito má, ou como um psicopata, no estilo dos serial killers, por exemplo, aí ele ia responder como se fosse uma pessoa comum, porque o Brasil entende, é polêmico na verdade, ainda não tem uma decisão sobre isso. O nosso sistema prisional não sabe lidar com psicopatas, com serial killers, porque eles veem que o psicopata é um transtorno de personalidade. Então a pessoa ela sempre está consciente do que ela está fazendo, mas ela só não se importa. Então existe essa discussão do será que ele tem controle sobre os impulsos dele? Se ele sente impulso de matar uma pessoa, será que ele consegue se controlar ou não consegue? Então como não tem nada definitivo sobre isso, e psicopatia também não tem cura, porque é um transtorno de personalidade, não é uma doença mental, eles acabam tratando o psicopata como se fosse uma pessoa, um homem médio, digamos assim. Então acaba indo preso junto com todos os outros tipos de presos do nosso sistema carcerário. E um questionamento que a gente viu até numa charge, no meme, que tratava da comparação do sistema de saúde no Brasil e nos Estados Unidos, porque o Coringa nesse filme, que é retratado, aparentemente ele surta também pelo fato de não conseguir pagar o medicamento, e ele já tinha um transtorno psicológico prévio e tudo mais. E nos Estados Unidos não tem essa gratuidade igual o SUS. Então, se o Coringa fosse brasileiro, teoricamente o SUS poderia pagar, você entrar com uma ação judicial e requerer medicamento de alto custo. Se ele não ficasse louco esperando na fila, né? Porque só o tempo de espera ali talvez pudesse fazer com que ele ficasse muito tempo sem o remédio dele. Exatamente. A gente sabe que infelizmente essa é uma realidade que a gente vive. Muitas pessoas aqui no Brasil, elas não têm acesso aos medicamentos, e principalmente quando você está tratando de problemas psiquiátricos. Muitas pessoas não conseguem fazer as sessões, marcar sessões com o psiquiatra, que normalmente tem que ser mensal, principalmente em casos que o remédio ele é muito pesado, o remédio de tarja preta, é muito difícil o seu psiquiatra prescrever meses e meses de remédio. Normalmente você tem que ir todo mês no acompanhamento naquele médico. Especificamente em relação às situações como é ilustrado pelo Coringa, como as pessoas são realmente, acontece uma doença psicológica e tudo mais, e como que você enquadra elas? Ela é uma criminosa em si, ou deveria se ter um tipo penal específico para pessoas que têm essa circunstância? Porque no caso do Coringa a gente vê claramente que tem um pouco de sadismo, tem um pouco de alucinação, tem um pouco de transtorno. Mas, por exemplo, a gente tem casos no Brasil, né? Com a Suzana von Richthofen, o Pedrinho Matador, tantos outros. Eu queria que você comparasse um pouco essa circunstância com a circunstância também do filme. Então, é aquela diferença entre todo psicopata é serial killer? Não. Tem psicopata, a maioria dos psicopatas, na verdade, eles não são assassinos nem homicidas. Normalmente eles são estelionatários. Tem até pesquisas que mostram, por exemplo, que 1 a cada 5 CEOs de empresa tem tendências à psicopatia. Que é porque é um transtorno de personalidade antissocial, e o serial killer seria o extremo desse transtorno de personalidade, a forma mais grave. Então, por exemplo, eu não sei se a Suzane von Richthofen teoricamente não matou os pais dela, ela mandou alguém matar.
Eu não sei se ela tem essa sede de matar pessoas ou se ela só, não, eu tenho que matar para conseguir esse dinheiro. Então, se eu não for para conseguir alguma coisa, ela não vai sair matando gente aleatoriamente, sem Então ela é só mais razão. um perfil de, como você disse, estelionatário no sentido de manipular para conseguir coisas e lesar mais na parte econômica, talvez, Sim. lesar mais nos benefícios econômicos do que realmente extrair a vida, né? Mas no caso é o Pedrinho Matador, Pedrinho Matador. No caso do serial killer, ao meu ver, o nosso sistema prisional não tem nenhuma solução para esse tipo de pessoa. Por quê? O serial killer, ele tem esse impulso de matar. Naquela série Mindhunter, eles fazem um estudo sobre serial killers e muitos deles têm uma motivação sexual para cometer esses crimes e são pessoas que matam. Se pudesse matar toda semana, mataria toda semana. Se pudesse matar todo dia, mataria todo dia. E não se importa muito com o tipo de consequência que vem. Pedrinho Matador mesmo é a pessoa que mais matou pessoas no Brasil. Matou mais cerca de 150 pessoas. 47 delas foram dentro da prisão. E aí é a hora que eu te falo, será que dá pra deixar um serial killer dentro da prisão? Porque e a segurança dos presos que estão ali? Mas aí você vai deixar ele solto e a segurança das pessoas que estão aqui na sociedade? E o sistema não tem nenhuma solução para isso. O sistema não tem nenhuma solução para isso. Pedrinho Matador cumpriu a pena dele e ele tá solto. E hoje em dia ele é youtuber, ele é comentarista de crimes, ele tem bastante seguidores, inclusive. Mas a gente não tá fazendo nenhum merchan pro Pedrinho Matador. Apenas para mostrar que realmente o sistema criminal não tem uma solução específica para casos extremos como o dele. E que o Brasil já lidou com vários casos parecidos com essa questão de pessoas que têm esse impulso por matar, esse impulso por estuprar, esse impulso para fazer uma série de condutas criminosas. E muitas vezes, talvez, o tratamento específico não é único exclusivamente a cadeia. Talvez seja um acompanhamento especial, uma política especial. Vai deixar solto? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no sistema atual não é bom para os presos, que muitas vezes estão cometendo outros tipos de crimes, e também não é bom para a sociedade que esteja solto. Qual a solução que nós vamos dar para essa questão? Pois é, ninguém encontrou essa solução ainda. O que eu considero que talvez fosse ser mais interessante, principalmente se fosse lidar com serial killers, com assassinos em série, seria ser considerado como semi-inimputável, ou seja, que é uma pessoa que tem noção do que faz, mas não consegue controlar os impulsos dela, que é, no caso, o impulso de matar. E essa pessoa passar por um período de tratamento psiquiátrico que não durasse a vida inteira, que durasse o tempo que uma pena duraria, caso se ele tivesse sido julgado como se ele fosse uma pessoa inteiramente capaz. E aí, cumprindo esse tempo, que ele saísse em liberdade, mas que ele tivesse que ficar sempre tendo um acompanhamento psiquiátrico. Tivesse em observação, né? Observação, para ter um certo tipo de controle, porque é uma pessoa que, se você deixar solto, infelizmente... Causa um prejuízo para a sociedade, né? Infelizmente, psicopatia não tem cura. Infelizmente, ninguém sabe o que fazer com essas pessoas. A maioria dos psicopatas consegue viver muito bem em sociedade. Pode ser uma pessoa muito fria, uma pessoa muito manipuladora, sem sentimentos, mas consegue conviver em sociedade sem cometer crimes, enfim. Agora, o serial killer, o assassino em série, ele já é uma situação muito extrema, né? Ele já é uma pessoa que ultrapassou limites e a pessoa sente muito prazer em matar. Então, a diversão dele é matar. E como é que você soluciona esse tipo de coisa? Né? O Pedrinho Matador mesmo, ele fala numa entrevista que eu acho que foi para SBT, que ele se considera psicopata, que ele tem vontade de matar todo dia, que hoje em dia ele só não vai mais matar porque ele não quer voltar para a prisão. Mas fazia, 5 anos que ele tinha matado alguém, ele provavelmente ainda não foi condenado por esse crime, então ele está solto. Então é complicado. E é engraçado o fascínio que as pessoas têm com serial killers, né? Porque ele tem fãs, e não só ele. Se você for olhar, por exemplo, Ted Bundy, que é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, as meninas eram apaixonadas por ele. No julgamento dele, a maioria das pessoas que estavam ali assistindo o julgamento eram mulheres. E todas achavam ele, assim, incrível. Então é muito curioso esse fascínio e essa repulsa que a sociedade tem com esse tipo de pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo que tem o fascínio e tem a repulsa, não tem alguém oferecendo alguma solução. Até porque, como não é uma parte muito expressiva da sociedade, não é prioridade para ser tratado no momento.
Esse fascínio também, de certa forma. E também teve um caso parecido no Brasil, que foi o massacre da Candelária, que teve também a circunstância de um dos sobreviventes, tempos depois, né, que era um menino, assaltou um ônibus, fez as pessoas de refém. Aí a polícia do Rio de Janeiro na época, do Rio de Janeiro, né? Acho que era. Que teve uma atuação desastrosa e acabou matando a vítima também, salvo engano. E esse cara, a história que se conta, eu acho que tem até um documentário sobre isso, é que ele se viu pela primeira vez na TV, ele se viu destacado na sociedade, sendo que ele aprendeu a viver a vida inteira com um certo desprezo pela circunstância que ele viveu, né, de pobreza, de hipossuficiência, e também de ser excluído, né, de ser sempre desprezado. Então talvez seja, e entra novamente essa questão da inserção social, né? Se você não tem condições mínimas de inserir as pessoas na sociedade para que elas convivam e tenham, de certa forma, um reconhecimento pelas suas atitudes, pelo seu trabalho, acaba que elas tendem a também buscar isso de outras formas, e a conduta criminosa também é uma validação social, digamos assim. Né? Sim. O filme do Coringa fala sobre isso, ele tem até uma fala que ele diz, as pessoas, ninguém sabia que eu existia, e agora que eu sou o Coringa eu existo, né? E o que eu acho muito interessante de ver também, se as pessoas tiverem curiosidade, é a série do Mindhunter, explica muito bem essa questão dos serial killers, eles gostarem de ter esse reconhecimento, então de gostar de aparecer no jornal, de gostar de que as pessoas estejam falando sobre eles, e da gente também pensar numa forma de como a gente vê a pessoa, que ela é psicopata ou que é doente mental, como alguém que nasceu daquele jeito. Assim, não estou querendo comparar psicopatas com doenças mentais no geral, mas a gente vê pessoas que têm doenças mentais como pessoas que já nasceram assim, que não têm solução, sendo que muitas vezes o ambiente que está em volta tem muito mais influência nessa pessoa do que a genética dela. Tem muitas doenças mentais que surgem não só por fatores genéticos, surgem por fatores ambientais. Talvez a psicopatia também seja assim, a gente ainda não sabe. Então, precisaria de que um projeto fosse elaborado, eu acho que junto com o legislativo, junto com estudiosos, psiquiatras, criminologistas, para talvez a gente conseguir encontrar uma solução de como tratar essas pessoas que não são insanas mentais, não têm uma doença mental que faz com que ela tenha alucinações e saia completamente da realidade, mas também você não poderia dizer que é uma pessoa que tem um funcionamento completamente comum. Adequado. O psicopata, ele não sente empatia e ele não sente remorso. Então, é muito difícil você conseguir reabilitar uma pessoa, porque querendo ou não, a gente aprende um pouco com a culpa, né? Você não quer fazer aquilo ali porque você tem essa noção do que é certo, do que é errado, você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você, você quer ser visto como uma boa pessoa. E aí o que você faz com uma pessoa que não tem o menor interesse sobre essas coisas? Como é que você vai fazer essa pessoa mudar a perspectiva dela e querer viver de acordo com as regras da sociedade? Sim. Então são questões que precisam ser pensadas e pensadas com muito cuidado. E nesse caso, eu acredito que a única coisa que pode de fato modificar alguma política pública é realmente ter a ciência e no sentido de estudos de casos clínicos e padrões e entender mais a fundo sobre isso, mas ter também uma sinergia com o judiciário, principalmente com o Ministério Público e os magistrados, para que seja interpretado e seja tomada uma decisão mais assertiva. Será que é caso de condenação criminal e colocar ele com outros presos? Será que não deveria ter um tipo especial de, digamos assim, de presídio para isso, com tratamento psicológico, com acompanhamento, com estudo? A gente deveria estar monitorando melhor esses presos e essas circunstâncias para dar uma solução mais eficiente. Porque, quer queira, quer não, as pessoas estão pagando para manter essas pessoas isoladas da sociedade e, de fato, isso não vai ser resolvido nunca. E as pessoas não vão parar de surgir psicopatas, não vão parar de surgir pessoas com problemas mentais. Então, se a gente não der uma solução baseada em ciência, baseada em compreensão, a gente vai só continuar mantendo um problema, remediando um problema e não buscando realmente a cura. Né? Exato, e assim, o que eu percebo muito é que o Estado não quer investir em políticas públicas, não quer investir em leis que realmente possam resolver problemas que vão ser leis de longo prazo.
Até porque você sabe até mais do que eu, os políticos normalmente eles querem leis que sejam aprovadas e que tenham resultado rápido, porque eles querem ser lembrados enquanto eles ainda podem se eleger. E, querendo ou não, tem certas coisas que a política pública seria muito mais eficaz do que o encarceramento. Mas é isso, tudo que o Estado não tem interesse em investir dinheiro, ele joga pro presídio e aí você vai ter que lidar com aquela pessoa quando ela sair. A gente vai só afastar essa pessoa aqui do convívio e depois vocês se viram de como é que ela vai sair desse sistema prisional. Tem muitas questões que poderiam ser muito melhores resolvidas se a gente tivesse um sistema de assistência social, de saúde, principalmente saúde mental, de acolhimento que fosse realmente efetivo para a nossa sociedade. No caso do Coringa, o que você faria com o Coringa no sistema brasileiro? Eu não teria cortado o fornecimento de remédios dele. Ele tava até indo bem enquanto ele podia, né? Ele tomava 7 remédios, então... Até indo bem assim, ele já estava chateado com os 7 remédios que ele tomava. E eu acho que principalmente essa questão do acolhimento. Ele comenta até com a psiquiatra dele, que ele fala, você não me escuta nunca. E aí eu acho que é justamente essa questão de que as pessoas não enxergam as pessoas que têm doença mental. Elas não escutam as pessoas que têm uma doença mental. E aí tem até a frase que ele coloca, né? O problema de você ter doença mental é que as pessoas sempre esperam que você se comporte como se você não tivesse. Então, eu acho que o principal seria você tentar fazer um acolhimento eficiente e oferecer também os medicamentos que ele precisaria para poder ter uma melhora ou pelo menos para poder manter uma estabilidade mental. Se isso tivesse sido feito, nós não teríamos nem o filme, né? Aí a gente não estaria discutindo sobre isso, mas graças a Deus, pelo menos o Coringa é um personagem inventado, Fictício. né? Vamos esperar que isso não acabe, né, influenciando outras pessoas querendo subverter a ordem, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente quis tratar um pouco mais do aspecto, digamos assim, de cultura, um pouco mais vinculando com a ideia do sistema prisional brasileiro, sistema prisional americano. Então, eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom plano de voo. E a doutora Giovana Guercio sempre esclarecendo a gente em relação a direito criminal, uma especialista na área, que vai trazer sempre muito conhecimento pra gente. Valeu? Se vocês gostaram dessa série sobre cultura pop e direito, deixem um comentário por aqui, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no nosso canal.